Oi, gente! Estamos aqui hoje com o Marcos Rolim e viemos aqui conversar com ele sobre o sistema prisional brasileiro. Então, Marcos, tudo bem? Tudo, ou quase, né? Nesses tempos, eu queria começar esse vídeo lendo um trecho desse livro do Drauzio Varela, que eu até comentei já em outro livro com vocês, que ele fala mais sobre os números mesmo das prisões de São Paulo. Para a gente iniciar a nossa conversa, Sim. Vamos lá então. No estado de São Paulo, se descontarmos o número de pessoas libertadas do número das pessoas que são presas todos os dias, veremos que a cada mês o sistema penitenciário incorpora mais 820 pessoas em média. Como os técnicos calculam que as prisões não devem conter mais do que 700 a 800 pessoas para que o Estado não perca o controle, seria necessário construir uma cadeia nova a cada 30 dias, somente em São Paulo. Uma vez que o total de presos no Estado em janeiro de 2017 era de 232 mil, o ideal seria termos 290 cadeias, para que não ultrapassemos o limite de 800 presidiários em cada uma. Como o número de prisões espalhadas pelo Estado é de 167, já temos um déficit de 120 presídios. Portanto, para acabar com a superlotação anual em São Paulo e receber os que ingressam no sistema penitenciário diariamente, precisaríamos construir de imediato 120 cadeias e uma unidade nova por mês. Pelos números oficiais, para suprir o déficit de cerca de 370 mil vagas no país, seriam necessárias mais 530 penitenciárias. Quanto custaria construí-las e mantê-las? De onde viriam os recursos? Da educação, da saúde, das obras de infraestrutura? Enfim, eu começo com essa reflexão, assim. A primeira coisa importante para a gente pensar assim, sobre prisões é... o Brasil é o terceiro... tem hoje a terceira maior população carcerária do planeta, né? Em termos absolutos, nós ultrapassamos a Rússia, estamos só atrás dos Estados Unidos e da China, né? Onde se encarcera muito, né? Os Estados Unidos, especialmente, praticam uma política de encarceramento em massa, né? Com mais de 2 milhões de presos. Mas o Brasil vai acabar esse ano, 2018, ultrapassando 800 mil presos, né? Então, logo ali adiante, será 1 milhão de presos. Não há dinheiro no mundo que garanta a colocação dessas pessoas presas da forma como a lei prevê, né, em celas individuais com 6 metros quadrados. Hoje o custo para construir uma vaga no sistema penitenciário é 50 mil reais. Uma cela para uma pessoa, 50 mil reais. Mais ou menos a mesma coisa para manter esse preso durante um ano, né? Então é um custo muito, muito grande. Se a gente for tomar esses dados dos déficits estimados, né, nós teríamos aí uma conta de alguns bilhões de reais para investir só na construção de novos presídios. Não há esse dinheiro disponível, especialmente não há para isso, né? E nós não resolveríamos o problema, porque a demanda de encarceramento segue crescendo, né? Sempre tem mais gente para aprender. O estado de São Paulo é o estado que mais investiu em construção de prisões no Brasil. Nos últimos 10 anos eles construíram 100 novas prisões, estão todas superlotadas. E se construir mais 100, vão estar todas superlotadas também, né? Desde o livro do Drauzio até agora, dobrou o número de presos em São Paulo, né? São hoje 400 mil. Então a situação assim, ela é muito grave se a gente for pensar essa dinâmica de encarceramento em massa que se pratica no Brasil. A segunda questão que a gente precisa pensar também é a seguinte: o leigo, ele imagina que estão nas prisões brasileiras as pessoas que mataram, que estupraram, são assassinos, são estupradores, são pessoas muito perigosas, né? Infelizmente não é isso, né? Se fosse isso, bom, essas pessoas estariam apartadas da vida social merecidamente, né? Para prevenção, para que todos nós possamos estar mais protegidos. O que acontece é que o número de presos que mataram alguém ou que estupraram alguém é muito pequeno dentro do sistema penitenciário. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos hoje 40 mil presos, 3% desses presos mataram alguém, né? Quer dizer, a grande massa de encarcerados é pessoas que são presas em flagrante na rua, na prática de crimes contra o patrimônio, são casos de furto e roubo, e pessoas envolvidas com drogas. Então essa é a massa do encarceramento no Brasil, né? Então nós não estamos prendendo gente que mata, matadores, estupradores, porque para chegar no matador, no estuprador, é preciso ter uma investigação criminal bastante difícil. As nossas polícias não investigam, elas não dão conta. Há uma quantidade imensa de demandas sobre a polícia, elas não conseguem, elas acabam nem investigando muitos crimes desse tipo, e os matadores e os criminosos sexuais, portanto, seguem livres. Então nós prendemos muito e mal,
certo? O perfil dessa massa carcerária não é daquelas pessoas que deveriam estar presas, né? A maioria delas não deveria estar presa, inclusive. Você acha que o problema carcerário no Brasil é um problema com o tráfico de drogas? Sim, a lei de drogas e a política que nós temos de drogas no Brasil, ela radicaliza esse encarceramento em massa. Mas tem coisas mais graves do que isso ainda, né? É preciso prestar atenção para o seguinte. Primeiro, essa enorme quantidade de pessoas presas, em geral em flagrante pelas polícias militares, são quase sempre jovens, muito pobres, presos na periferia das nossas cidades, né? Esses jovens envolvidos, por exemplo, com o mercado de venda de drogas, eles vão parar dentro de presídios, como aqui o Presídio Central. Ao chegarem nesses presídios, eles têm que escolher em qual galeria eles vão ficar, porque as prisões são prisões em galeria, não se prende mais no Brasil, como regra, presos em cela. As celas foram abertas há muito tempo para se ocupar os corredores das prisões, para que tudo isso virasse alojamento, né? Então os presos estão amontoados em 300, 400 pessoas trancadas em galerias. Cada galeria é de uma facção criminal. Aí o jovem que não é de uma facção tem que escolher qual é a galeria que ele vai ficar. Então ele vai ser recrutado por aquela facção. É mais ou menos como se houvesse uma parceria público-privada entre o Estado e as facções criminais. Quer dizer, claro que o Estado não deseja isso, mas na prática o que acontece é que a política de encarceramento do Estado ela vai recrutando mão de obra para as facções criminais. Então essa dinâmica de encarceramento em massa fortalece o crime ao invés de prejudicar o crime. Eu ia te fazer uma pergunta sobre isso, que... falam às vezes das prisões como faculdades do crime, né? Sim. Esse indivíduo que entra nessa prisão, existe alguma possibilidade de ressocialização? Não, possibilidade existe, né? Do jeito que é hoje? Existe, assim, com um mínimo de boa vontade, com um mínimo de definição política, tu pode recuperar muitas pessoas nos presídios, muitas. Mas é evidente que com prisões superlotadas, dominadas por facções, essas possibilidades se esvaem, né? Tu não consegue mais dar conta disso porque o Estado sequer administra mais a execução penal. Ele faz, na verdade, um acordo com as facções. É muito curioso isso, porque a gente que trabalha com direitos humanos tem sempre que ouvir um imbecil dizendo que nós defendemos o direito de preso, que nós somos defensor de bandido, coisa e tal. Mas quem defende bandido é o Estado, né? O Estado defende bandido. Esses gestores que ficam falando contra bandidos, na prática eles fazem acordo com os bandidos. O acordo é um pouco esse, vocês não fogem, não vai ter rebelião, mas a gente vai fechar os olhos para a entrada de droga, vocês administram como vocês quiserem as cadeias, né? Então é um pacto perverso que acontece entre os gestores públicos e as facções criminais, que só favorece as facções, de novo. Então elas crescem, elas têm mais poder, elas são empoderadas, elas têm recursos, tem muito dinheiro circulando em presídios, elas vendem drogas, consomem drogas, crescem, né? E planejam o que vão fazer lá fora, né? E o Estado assiste a tudo isso, né? Como se não pudesse fazer nada. Ele poderia barrar isso, né? Se houvesse uma execução penal decente, se não tivesse presídios que cumprissem a lei, né? Então, coisas que eu falo há 30 anos de que essa política de encarceramento ia agravar a situação de violência, está se vendo na prática hoje. O Brasil talvez seja o único país do mundo onde as principais facções criminais foram formadas dentro de presídios, ou seja, dentro de uma instituição do Estado. Em todo o mundo, as facções criminais, as máfias, se formam fora, né? E aí o Estado vai atrás delas para prendê-las. Aqui no Brasil, a gente prende as pessoas e aí elas se organizam dentro dos presídios em facções criminais, que é uma instituição do Estado. É uma vergonha isso para nós, né? Então é preciso romper com essas dinâmicas. Como que rompe com essas dinâmicas? Pois é, eu acho que a primeira grande questão é mudar o perfil de encarceramento. A gente deveria ter uma mudança, inclusive na lei penal brasileira, prevendo assim que, primeiro, o central é a gente salvar vidas, né? Então, por exemplo, eu acho que crimes contra a vida, o homicídio, por exemplo, vamos pensar. O sujeito mata alguém, tá? Ele tem uma pena no Brasil, hoje, homicídio simples, é de 6 anos a pena mínima e 10 anos a pena máxima. Muito bem, aí o sujeito matou alguém, ele é condenado a 6 anos, pena mínima se ele não tiver antecedentes, enfim, né? Aí ele pode, pela lei, cumprir 1/6 da pena, ele vai cumprir 1 ano e vai sair para o regime semiaberto. Então ele matou um sujeito, matou uma pessoa, tirou a vida de alguém e pode 1 ano depois estar no semiaberto, né? Eu acho isso um absurdo, né? Ao mesmo tempo, se alguém é condenado por tráfico de drogas, a pena é mais alta. Então se alguém for flagrado passando um baseado de maconha, vendendo uma pedra de crack para alguém, o cara é um menino pobre, ele pratica um crime hediondo chamado tráfico de drogas, não vai ter essa progressão de 1/6 nunca, porque o crime hediondo não tem progressão de 1/6, né? Então aí é 3/5, enfim, toda uma mudança na legislação. Ele vai ficar muito mais tempo preso, porque vendeu uma substância ilícita.
o outro matou e sai antes, entende? Então, essas coisas tem que se pensar nisso. O central seria focar nos crimes contra a vida, focar nos crimes sexuais, botar na prisão basicamente quem é uma ameaça à vida dos outros, né? Quem está na rua matando, quem está estuprando, quem está agredindo as pessoas, essas pessoas devem estar presas, e punir os demais delitos de outra maneira, com penas socialmente úteis, né? A pessoa deve trabalhar para a sociedade, deve prestar serviço comunitário, deve ser engajada em algum tipo de prestação de serviço, essa seria a sua pena, né? A gente faz o contrário, a gente pune as pessoas que praticaram crimes em geral sem violência, né? E não pega os sujeitos que matam e que estupram, né? Então, acho que esse é um tema. Se nós pensássemos assim, a gente poderia reduzir muito a população carcerária brasileira e, ao mesmo tempo, quem tivesse preso fosse tratado legalmente como deve ser tratado. Sempre que o Estado não dá atenção ao preso durante a execução penal, alguém vai oferecer essa atenção pelo mundo do crime. Né? Então, tipo assim, bom, o Estado não está nem aí se os familiares do preso vão poder visitar, né? A família precisa visitar, tem que visitar. Alguém vai ajudar a família, né? Então, esse alguém é o crime organizado. Então o Estado não se dá conta, devia se dar conta de que a sua desatenção com o preso abre um mercado para que as facções criminais prestem essa atenção, né? Ofereçam essa assistência, né? E isso vai criando vínculos de pertencimento desses presos às facções, eles ficam obrigados a pagar isso depois, né? A voltar para a rua e cometer mais delitos, enfim. Na verdade, toda a estrutura nossa de persecução criminal, ela tá fundada num erro básico, né? A gente trabalha sem foco, né? Sem investigação. Isso vem também do nosso modelo de polícia, quer dizer, nós temos um modelo de polícia no Brasil, onde a mais importante dessas polícias, a maior, que é as polícias militares, está proibida de fazer investigação. A gente criou um modelo de polícia no Brasil que só existe aqui, quer dizer, metade de uma polícia faz o serviço, a outra metade do serviço é feito pela outra polícia, então nós temos, na verdade, duas metades de polícia e não duas polícias, né? Não temos o ciclo completo de policiamento, como há em todo o mundo, então há uma distorção no efeito encarceramento, né? Por exemplo, quem é que prende político corrupto? Quem prende rico ladrão? Né? Quer dizer, o policial nos estados, ele tem muita dificuldade de chegar nesse tipo de crime. Não é que ele não queira, mas é que o sistema no qual ele trabalha não seleciona esse tipo de crime, entende? Então hoje a Polícia Federal no Brasil tem feito esse trabalho de perseguir o crime do colarinho branco e coisa e tal, mas ela rompeu essa tradição, né, por uma decisão política lá atrás, anos atrás, e foi atrás disso, né, o que tem dado uma repercussão tão importante na história brasileira, com a Lava Jato, etc. Mas nos estados não. As polícias seguem nessa repetição, que é uma espécie de enxuga-gelo, né? Porque quando eu prendo um garoto que está vendendo maconha numa vila e boto ele dentro de um presídio, eu não produzo nenhum efeito no tráfico. O tráfico ele é só uma pontinha o tráfico não é afetado. Por quê? Porque esse menino é rapidamente reposto. É uma mão de obra que rapidamente é reposta. Quando a polícia faz uma apreensão, por exemplo, isso é um detalhe que as pessoas não se dão conta. O policial vai lá e apreende numa boca de fumo tantos quilos de maconha. Tá? Aí eles anunciam, foi apreendido tantos quilos de maconha. Sai a foto, muito bacana. Ótimo, a polícia vai lá e apreendeu. Então esse é um indicador de eficiência da polícia. Se a gente entrar lá no site da Segurança Pública do Estado, vai ter lá o indicador de eficiência, o número de pessoas presas e a quantidade de drogas apreendidas. Aí tu olha ano a ano, só aumenta o número de pessoas presas e aumenta o número de droga apreendida. Eles acham que isso é um sucesso. Na verdade, isso é um fracasso, né? Primeiro é o seguinte, quando tu aprende uma quantidade grande de droga, o que acontece a partir dessa apreensão? Essa droga foi comprada de um traficante maior, né, que trouxe a droga para cá, ele quer receber o dinheiro dele. E vai ter que ser pago. Não importa se a droga foi apreendida. Quer dizer, quem comprou tem a obrigação de pagar o fornecedor. Se não paga, o cara é morto. Isso é uma lei no tráfico, não tem dívida. Pagou, não está devendo, morre. O que esse cara que agora foi preso faz? Ele vai ter que arrumar o dinheiro. Como é que ele faz isso? Ele agencia assaltos aqui fora. Então a apreensão de drogas aumenta o número de assaltos. Né? Aumenta o número, inclusive, de mortes, porque tu vai ter, muitos desses assaltos viram latrocínios, né? Então é uma situação assim que é preciso a gente pensar em política pública sempre qual é a consequência daquilo que a gente faz, né? Não adianta trabalhar com discurso, com pataquada, agora acabou, nós vamos jogar duro com os bandidos, vamos prender, vamos arrebentar. Não adianta, tem que saber o seguinte, qual é a consequência que eu estou produzindo dos meus atos? A consequência do encarceramento em massa que o Brasil pratica é mais crimes e não menos. As pessoas têm que se dar conta disso. Né? Ok. Agora eu vou voltar um pouco para o funcionamento do presídio em si, que muitas pessoas mandaram perguntas sobre o trabalho. Como funciona a lei hoje em dia? O preso pode trabalhar, ele é obrigado a trabalhar?
de que forma esse trabalho se daria? Sim. Essa é uma pergunta muito interessante, as pessoas não conhecem. Pela lei brasileira, o trabalho prisional é obrigatório. Às vezes eu vejo assim, políticos dizendo, o cara é deputado federal, é senador, ele diz, não, vou apresentar um projeto para que o preso seja obrigado a trabalhar. Primeiro ele tem que aprender a ler, né? Vai ler a lei, porque a lei já estabeleceu isso, né? O cara é analfabeto, não sabe ler, né? Então, a lei brasileira estabelece que o trabalho prisional é obrigatório. Qual é o problema? A grande maioria dos presos, inclusive, quer trabalhar dentro dos presídios. Por que eles querem trabalhar? Porque isso diminui a pena. Tem o Instituto de Remissão da Pena. Para cada 3 dias trabalhados, abate um dia da pena. Então, o preso tem uma condenação longa, especialmente, é muito importante para ele trabalho prisional. Só que as oportunidades de trabalho não são oferecidas como regra. E quando tu tem uma cadeia superlotada, onde todos os espaços estão ocupados com alojamento de preso, tu não tem nem aonde trabalhar. Então é muito incomum, é muito raro tu encontrar dentro de presídios brasileiros, por exemplo, uma empresa que estabeleceu um convênio e montou dentro do presídio uma pequena fábrica de confecção, de computadores. Eu podia fazer isso com muita facilidade, mas eles não fazem, primeiro porque não tem espaço dentro dos presídios para isso, né? Outros não fazem porque tem preconceito com relação à mão de obra prisional, até uma burrice, porque para o empresário é uma enorme vantagem, ele paga 2/3 do salário mínimo para o preso que trabalha, e não tem nenhuma despesa trabalhista, não tem 13º, não tem férias, não tem nada, né? É 2/3 do salário mensal. Para o preso é muito importante, porque ele recebe um recurso que ele pode mandar para a família dele, que precisa desse dinheiro, e ele ganha uma profissão, ele tem a remissão da pena. Então, o problema do trabalho prisional é que ele não é oferecido. E quando acontece de ter trabalho aqui no Rio Grande do Sul, é muito comum nos presídios ter algum tipo de trabalho prisional, que na verdade não são trabalhos profissionalizantes. É um tipo de coisa que você pode fazer dentro de uma cela superlotada. Por exemplo, costura de bolas. Né? Então o preso fica lá costurando bola e coisa e tal. Tá, é legal que ele está fazendo isso, pelo menos para receber alguma coisa, vai contar para ele o tempo. Mas do ponto de vista da reinserção social dele, isso não funciona, porque não tem emprego aqui fora para costurador de bola, entendeu? Então o preso passa anos no sistema penitenciário e não adquire uma profissão. Quando ele sai de lá, ele não tem condições de disputar o espaço no mercado de trabalho. É muito mais difícil para ele ingressar no mercado de trabalho. Então, se facilita o retorno ao crime. Claro que, do ponto de vista da reincidência, o tema central nem é esse. O tema mais importante é o preconceito social mesmo. Quer dizer, muitos presos, quando terminam sua pena, eles procuram emprego. Muitos. Eu acompanhei durante anos, sei lá, uma centena de presos que me procuraram para pedir ajuda, porque queriam emprego, a gente tenta ajudar, encaminha, eles não conseguem emprego, porque quando o empregador sabe que o cara cumpriu pena, ele diz não tem vaga, não, entendeu? Então é muito difícil para o preso que passou pelo sistema, mesmo que ele não deva mais nada para ninguém, ainda que ele não queira voltar, né? É como se a sociedade, como se a gente empurrasse esse cara de volta para o crime, entendeu? Porque, bom, o cara tem família, tem que sustentar a família, não há nenhum emprego e todas as possibilidades são negadas, ele vai dar um jeito de uma sobrevivência legal. Em geral, o tráfico de drogas é a coisa mais simples para ele, entendeu? Porque ele se associa rapidamente no seu bairro, na sua vila, vai fazer algum trabalho e vai receber rápido, entende? Então, só para reafirmar, então, trabalhar dentro dos presídios já é uma lei, isso já existe, só não é aplicado pela ineficiência do... Isso. Pela lei de execução penal, a LEP, que a gente chama, esse o trabalho é obrigatório. Não, pode continuar. Não, isso, o trabalho é obrigatório. ele só não é uma realidade porque os presídios não têm espaço para isso e os governos não se importam muito com o trabalho prisional. Mais um ponto que falaram muito aqui, quais seriam as consequências e como se daria a privatização num presídio? De que forma isso seria positivo, de que forma isso seria negativo? Pois é, eu acho assim que essa palavra privatização é um pouco complicada na prática. Eu não entendo direito como assim, quem ia ficar... Quem ia ser o dono do presídio? Então, que a segurança pública é uma função precípua do Estado, né? Então, a rigor, não há assim, privatização possível de presídios. O que há, a possibilidade que existe é tu ter parcerias público-privadas, tanto para a construção do presídio, ou de presídios, como para a gestão dos presídios, certo? Isso é perfeitamente possível. Ou seja, o Estado não abre mão da sua capacidade de regulação do sistema, ele que fiscaliza, controla, dita a norma, enfim, mas alguém que vai executar não precisa ser o Estado, pode ser uma empresa privada. Até aí tudo bem. Mas nessa experiência de PPPs, de parcerias público-privadas em presídios, eu acho que nós temos 2 grandes modelos assim no mundo. Tem um modelo norte-americano,
que é um modelo assim, que é uma tragédia, na verdade, porque eles abriram tanta possibilidade de parcerias público-privadas que acabaram criando uma espécie de um mercado de encarceramento. Então funciona mais ou menos assim, tu é uma empresária, tu tem muito dinheiro para investir, não sabe onde é que vai investir, então tu resolve fazer um presídio. Tu vai lá e constrói o presídio que tu quer, certo? Construído o presídio, tu procura o Estado e oferece esse presídio para o Estado, em troca de tantos por mês, né? Uma espécie de um contrato de aluguel. Então eu acompanhei, por exemplo, um caso uns anos atrás no Texas, um empresário fez um presídio para idosos, né? Então um presídio adaptado para idosos, um enorme presídio só para preso idoso. Então chão antiderrapante, aquela coisa de né, apoio, banheiros adaptados, tudo para presos idosos. Aí depois que ficou pronto o presídio, não tinha preso idoso no Texas, entendeu? Aí o que ele fez? Ele começou a pressionar o parlamento nos Estados Unidos para criar uma lei que estabelecesse que os presos idosos de todos os Estados Unidos teriam que ser encaminhados para o Texas, entendeu? Para o presídio dele, né? Então são coisas desse tipo que são distorções, quer dizer, se eu permito que se crie um mercado de encarceramento e eu vou remunerar o empresário a partir do número de presos que ele tem, ele vai ter mais interesse que tenha mais presos. Claro. Né? Então esse modelo é muito ruim, né? E o exemplo americano provou isso, né? Claramente. Mas há um outro modelo de parceria público-privada que eu identifico muito assim na experiência inglesa, que eu conheço um pouco mais de perto. Na Inglaterra se optou por PPPs em várias regiões para se construir presídios e para gerir presídios também, né? Mas lá os ingleses fizeram uma coisa completamente diferente. Eles estabelecem um contrato de gestão onde a empresa é remunerada mediante um fixo por mês, enfim, mas depois ela tem extras de remuneração de acordo com os resultados obtidos na execução penal. Então, tipo assim, tu é empresário, construiu um presídio para 300 presos, eu vou te pagar 300 presos, não 301. Então, tu já não tem interesse de botar mais um na cadeia, certo? Sim. É só os 300. Segundo, se tu alfabetizar esses presos, eu te pago mais um X. Né? Se os presos saírem e forem empregados, eu te remunero mais um X. Então o empresário, no caso, ele sabe o seguinte: se eu investir na qualidade da execução penal, se eu ensinar o preso a ler e escrever, se eu tiver a profissão, eu vou ganhar mais. Então esse modelo eu acho bem interessante. Entendeu? Ele tem um interesse. Ele é muito bacana, eu acho que é um interesse público, comanda a execução penal, né? Isso não é privatização, isso é inteligência, entendeu? Aqui no Brasil a gente recusa essas coisas, então a esquerda, por exemplo, é contra, nem discutir isso, né? O que é mais um atestado de incapacidade, né? Que alguns setores dessa esquerda têm. Então tu fica apostando que o Estado deve fazer execução penal, o Estado faz mal a execução penal, né? Quer dizer, em geral os profissionais dessa área são pouco capacitados, há muita violência dentro dos presídios, há muita impunidade, entendeu? Há um caso de tortura dentro de um presídio envolvendo agente público, é muito difícil tu demitir esse cara, né? Numa relação com iniciativa privada seria muito fácil, entendeu? Quer dizer, basta a suspeita, vai embora, não tem conversa, entende? Aqui não, aqui é toda uma proteção para esse funcionário. Eu acompanhei muitos casos na minha vida de tortura em presos, com testemunha, nunca vi uma demissão de alguém por torturar preso, entendeu? Então essas são as distorções desse modelo estatista que a gente tem no Brasil, né? Que não leva em conta a consequência, aquilo que tu produz como resultado. Tu, como uma voz dos direitos humanos, do que tu ouve sobre o que é direitos humanos e o que de fato é direitos humanos, o que tu acha que, principalmente dentro dos presídios, quais seriam os direitos humanos dos presos que não estão sendo respeitados de maneira alguma e de que forma isso atinge a sociedade? Eu acho que tu já falou um pouco disso. Sim. Mas além da superlotação, porque o preso ele não é protegido dentro da prisão, né? É muito mais perigoso para ele muitas vezes estar dentro da prisão do que fora, porque fora ele tem toda uma rede, principalmente para o tráfico de drogas. Como que os direitos humanos atuam nisso, no Brasil? Pois é, eu acho assim, o Brasil é um país difícil para se falar em direitos humanos, é um país onde há uma carga muito grande de preconceito, né? Se criou um discurso assim, inimigo dos direitos humanos, né? É incrível isso. Em qualquer lugar assim mais civilizado no planeta, né, a ideia de direitos humanos é uma ideia assim tipo sagrada, né? Então, quando é que direitos humanos virou de esquerda, né? Nunca, não é. No Brasil isso é uma bobagem, inclusive, porque primeiro não é verdade que a esquerda é muito defensora de direitos humanos, né? A esquerda vai até um certo ponto, não para, né? E aliás, se a gente for pensar assim do ponto de vista mundial, da história mundial, né, a esquerda construiu regimes que foram muito violadores de direitos humanos, né? Se tu pegar a experiência da União Soviética com Stalin, se tu pegar o que foi o Camboja com Pol Pot, se tu pegar a China do Mao Tse Tung, agora vê a Nicarágua do Ortega, vê a Venezuela, são experiências de esquerda que foram totalitárias, que violaram direitos humanos, que foram assassinas, entende?
Então essa história de que a esquerda se vincula a direitos humanos é uma coisa muito relativa, né? Em geral a esquerda também tem muita dificuldade de compreender direitos humanos, né? A gente vai conversar com alguém de um partido de esquerda e pergunta para ele sobre a realidade de direitos humanos em Cuba, ele tem dificuldade de reconhecer que ali é a violação de direitos humanos, né? Porque como se a liberdade não tivesse importância, né? Mas ela tem muita importância. Enfim, e a direita no Brasil é brucutu, ela é uma direita que não é nem liberal, ela não alcançou assim o século XVIII, entende? Ela é muito atrasada, muito proponente da violência. Então os direitos humanos aqui estão numa posição um pouco impossível, né? A direita olha para mim e fala que eu sou comunista, a esquerda olha para mim e fala que eu sou de direita, entende? Então é isso, tu defender direitos humanos no Brasil numa realidade como essa é muito difícil, né? Agora, isso tem muito a ver assim, com a nossa história, com a história do Brasil, que é uma história assim, muito marcada pela violência, especialmente marcada pela escravidão. Um país que passou 3 séculos e meio de escravidão, que foi o último a eliminar a escravidão, não vai passar impunemente por isso, né? Quer dizer, os brancos se acostumaram com o tronco, com o chicote, né? E essa é uma coisa de cultura que a gente traz, inscrita, né? no nosso DNA. A gente é muito preconceituoso, o Brasil é um país também muito cheio de dogmas religiosos, né? Ele tem muita afinidade assim, com os países islâmicos, né? Do ponto de vista assim, de preconceito contra a mulher, contra gays e coisa e tal. Tem uma idade média que esse país não conseguiu superar, né? E ao mesmo tempo tem um país avançado, desenvolvido, contra preconceito, que luta por liberdade, tem uma nova geração que eu acho que é muito libertária, né? Esse conflito entre esses dois países, um país assim medieval e um país moderno, é uma coisa muito difícil. E os direitos humanos estão nessa confusão, né? As pessoas não entendem o que é direitos humanos. Eu acho que agora mais grave é o seguinte, desde o final da ditadura, pelo menos, essa ideia dos direitos humanos é uma ideia que foi valorizada formalmente pelas instituições, né? Se pegar assim, os presidentes da República, Fernando Henrique, por exemplo. O Fernando Henrique construiu o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, né? O Fernando Henrique formulou uma frase que ele disse que os direitos humanos é o novo nome da civilização, né? Ele tem toda a razão. Aí vem os governos do PT, desenvolveram políticas nessa área, promoveram conferências de direitos humanos, ou uma série de legislações, né, desde a nova Constituição, que consagraram os direitos humanos. Então o Brasil criou uma série de proteções, né, a ideia de direitos humanos, né, a ideia fundamental de direito das pessoas. E isso constrangeu esse discurso mais autoritário, mais violento, né? É como se eu tivesse construído uma proteção, uma grade, e botei o tigre lá atrás da grade, entendeu? Então o tigre estava atrás da grade. Agora surgiu um discurso político, né? Um discurso aberto, né? Na campanha presidencial do Bolsonaro, que é contra os direitos humanos, né? Que fala contra os gays, que fala contra as mulheres, contra os negros, que estimula a violência, que fala que vai matar, né? Que defende a tortura. E isso empoderou muitas pessoas aqui embaixo para dizer, bom, agora chegou a nossa vez, agora a gente vai matar, agora a gente vai torturar, porque está liberado, o cara está dizendo, entendeu? E é o presidente, ou vai ser o cara que vai governar o Brasil, sei lá, na cabeça das pessoas está isso. E a gente criou esse discurso de proteção, de valorização dos direitos humanos que deixou esse tigre atrás das grades, né? Agora, com esse novo discurso contra os direitos humanos, que emerge na cena política, é como se a gente tivesse aberto a jaula, entende? E o tigre saiu, sabe? Então, o primeiro efeito do bolsonarismo é que foi liberado, o tigre foi liberado, entendeu? E as ruas vão sentir muito isso, né? Vai ter muito mais violência, já estão sentindo, vai ter muito mais repressão. Eu acho que isso é uma tragédia brasileira, assim. Só para finalizar agora o nosso vídeo, eu vou falar uma pergunta que muita gente me fez, que é como funciona o auxílio reclusão. Para falar a verdade, não funciona, né? Assim, nos anos 40, não tenho certeza a data, mas acho que foi 46, enfim, vem de muito tempo atrás, se criou no Brasil, na legislação previdenciária, a ideia é o seguinte, toda aquela pessoa que for presa e que era um trabalhador com carteira assinada, né, durante o período de prisão, os seus filhos têm direito a um auxílio reclusão, que em geral é um salário mínimo. Então isso é uma medida assim, de uma absoluta justiça, né? Vamos pensar assim, ó, primeiro, nenhuma pessoa está livre de ser presa. Né? O leigo acha que eu faço tudo certinho, coisa e tal, então jamais vou ser preso. Começa que ele não faz tudo certinho. Né? Essa ideia assim, de que o crime é aquilo que os bandidos fazem, é que as pessoas ou não têm memória ou não têm muito pensamento. Né? Mas todos nós, em algum momento da vida, cometemos algum ato ilícito. Todos nós, sem exceção. Né? Especialmente quando somos adolescentes, quando somos muito jovens. Né? Então, gente que
Quem nunca comprou um produto pirata sabendo que é pirata? Isso é crime. Né? Quem nunca usou droga ilegal? É crime. Né? Tem várias posturas do dia a dia que muita gente faz. O fato é que as pessoas não são flagradas ao fazerem essas pequenas infrações e, portanto, não são punidas. Mas ir para a prisão, até injustamente, é uma coisa que pode ocorrer com qualquer pessoa. Agora, o sujeito está trabalhando, tem filho pequeno em casa, ele sai do trabalho e para de receber o salário dele. Né? Então, a Previdência paga um salário mínimo, que é um pouquinho, durante o tempo que ele estiver preso, porque ele é um trabalhador que descontou para isso, ele pagou a Previdência. Bom, no sistema penitenciário, quantos presos brasileiros são beneficiados por isso? O que vocês acham? Quantos presos, quando foram presos, tinham carteira assinada de trabalho? Entendeu? Hoje é mais ou menos 2,5% da massa carcerária brasileira que tem direito ao auxílio reclusão. Em geral, são presos de classe média, que estavam trabalhando quando são presos. Né? Alguns são presos, inclusive, preventivamente, não tem nem sentença condenatória, vão passar alguns meses presos e os seus filhos recebem auxílio reclusão. É uma despesa mínima de trabalhadores que pagaram por isso para a Previdência. Né? Então, esse tema foi... O cara que era traficante não vai receber auxílio reclusão, é esse, para ficar bem claro. Nenhum traficante recebe auxílio reclusão, nenhuma pessoa que não tinha carteira assinada pode receber auxílio. E não é nem ele que recebe, seria o filho, no caso dos filhos pequenos, né? A família. Então é uma política de previdência social que não foi inventada pelo PT nem pela esquerda, que vem dos anos 40 e que é absolutamente justa. Eu, se dependesse, aumentava essa possibilidade para outras pessoas, porque de fato eu não posso vitimar também as famílias quando eu faço uma prisão, né? Mas enfim, essa é outra discussão mais complicada. Acho que vamos ficando por aqui, o vídeo já ficou bem longo. Muito obrigada, Marcos, por ter nos recebido aqui. E é isso, gente. Eu não sei como finalizar. Valeu, obrigado.